Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou de volta aqui com uma fera, ele é montanhista profissional, referência no montanhismo na América do Sul com mais de 25 anos, apaixonado pelo Brasil e tem como grande paixão o montanhismo na Cordilheira dos Andes, onde realizou mais de 2.000 trekkings e travessias, mais de 200 cumes e com certeza uma volta no planeta a pé. Chileno de nascimento e brasileiro de coração, radicado no Brasil, tem como missão entender e motivar pessoas para alcançar os objetivos, uma marca registrada da sua liderança. Eu estou falando de Fred Duclerc. Fred Duclerc. Francês. Sim, francês. Seja bem-vindo novamente aí. Obrigado. Eu falei que a primeira pergunta desse segundo episódio com você, né, já que finalizamos aquele lá, como que é a preparação física, né, para subir as altas montanhas? Porque você falou que treina todos os dias, menos no domingo, e como que é feita essa preparação, Fred? Olha, acho que a preparação para você ir para uma montanha empreitada não é só física, né? Já começa ali. Mas falando somente do físico, eu acho que é obrigação tua estar fisicamente bem para qualquer empreitada esportiva, né? E ainda mais uma montanha, ou seja, de bom para cima sempre, né? E não é só força, não é só condicionamento, né? É mente, né? O condicionamento mental, fundamental, eu coloco em torno de 60% mental, mas que não quer dizer que só isso basta, né? É um conjunto, né? Um conjunto de dedicação. Eu treino, você me falou, pô, você treina todo dia, treino todo dia. Primeiro por saúde, longevidade e subir montanhas, né? Você chega aos 50, você tem que fazer. Até antes dos 50. Na verdade, você tem que começar antes. Você tem que começar aos 20, né? Para chegar aos 30, bem. Chegar aos 40, melhor. E chegar aos 50, melhor ainda, né? Para quê? Para chegar aos 60, aos 70, 80, você vai querer subir montanha, não vai? Eu quero. Se eu tiver a chance, eu vou querer chegar aos 80 e 90 a subir montanhas. E para isso, eu preciso me dedicar e cuidar. Ter uma consciência corporal, Zulu, fundamental. Não só na hora do treino, né? Porque o treino não é só físico, né? Eu treino movimentos que eu faço na montanha, sabe? Movimento de um piolê. Às vezes a galera olha, pô, o que o cara tá fazendo, né? Existem movimentos específicos que você faz, né? E você tem que fazer, porque na hora do vamos ver lá, você não pode ter uma distensão. Existem distensões musculares não só na perna, nessa região de ombro, etc, né? Então você precisa ter esses cuidados, né? E eu acho que assim, quando você aceita uma empreitada, eu sou muito... Nesse aspecto, eu gosto de me dedicar demais. Gosto de entender, estudar, né? Qual é a inclinação que vai ter, né? Então eu preciso treinar o quê? Subidas, descidas. Não é só peso. Né? Condicionamento físico não é somente eu carregar uma mochila de X quilos. Não. Eu tenho que ter a capacidade de me movimentar com a minha casa. Se ela envolve 20 quilos, 25 ou até mais, depende da empreitada. Mas preciso entender que minha mente também vai conversar ao mesmo tempo com o meu físico. Né? Então, tendo isso, tranquilo. Mas eu treino todo dia assim, né? Gosto do meu treinador. Aqui um abraço aqui para o Roberto Ferreira, o Betão, né? Também tem o Christian Cruz, né? E tem o Marcos Nanami, que são 3 caras excepcionais e tem uma grande influência na minha preparação física e na forma de ver as coisas. Para eles, cara, você não vai treinar porque você é preguiçoso mesmo. Se você é preguiçoso, você não vai? Pô, eu sempre falo para as pessoas, se projete ganhando, se projete vencendo, se projete no cume. Não crie a ilusão que chegou sem se esforçar, né? Não se superestime, né? E não subestime o lugar.
Se prepare, e por muito que você esteja preparado, se você vai para aquele lugar pela primeira vez, né, você vai ter essas sensações novas que você vai viver lá, por muito bem condicionado. Porque às vezes você está bem condicionado, Zulu, você está bem equipado. Meu, você está perfeito, mas chegou lá, cara, um vento absurdo. Eu já tive essa situação chegando no cume, perfeito, eu cheguei com o meu cliente. A 50 metros do cume a gente teve que descer, porque tava um vento, meu. Caramba. Se a gente chegasse no cume, a gente caía do outro lado. Eu falei, cara, o nosso cume é aqui. Nada, absolutamente nada, nega e impede que nós chegaríamos no cume. Mas com este nível de vento, a gente vai passar para o outro lado. Tá, a gente desceu numa boa. Ou seja, e aí o que é isso, Zulu? O condicionamento mental, condicionamento psicológico. Né? Porque antes de subir para qualquer empreitada, você cria um contrato moral, né? Que é o quê? É isso. É o físico, é o psicológico, é o ético. Né? Eu estou indo para uma empreitada com um líder. Meu, o líder é o absoluto. Sabe que uma vez tive a oportunidade de guiar um pessoal que era de um grupo policial, não vou citar o nome aqui, são super conhecidos, né? Mas os caras foram perfeitos, né? Fomos para o Peru, né? E chegando lá, eles treinaram comigo algum tempo antes aqui no Brasil e chegamos lá, cara, marcamos uma hora da noite para estar na minha barraca. Os caras estavam lá 00:30, estavam lá. A gente subiu, desceu, perfeito. Mas aí, esses caras têm um trabalho mental muito forte, né? É a mesma coisa no esporte. Eu acho que você não precisa ser como chama, vou chamar não, a palavra não é adequada, né? Não quero usar termos negativos. Você precisa se dedicar, você precisa entender o que você vai fazer, o que você vai movimentar e o que aquilo vai provocar em você antes de ir, né? Isso te cerca de uma situação que quando você está lá vivendo, ela não é tão desconhecida, né? É o que eu falo, pô, se projeta chegando, não estou querendo dizer se ilusiona chegando, não, se enxerga chegando, para quando você estiver chegando lá, aquilo não é desconhecido seu. Você já pensou naquilo. Visualizou. E, cara, é uma maneira assim interessante. Eu gosto de ver filmes, sempre me preparo para dar errado, né? Nunca me preparo para dar certo, né? Hoje em dia é meio automático, vamos chamar, né? Mas antigamente eu me esforçava demais para fazer meu planejamento e eu oriento hoje algumas pessoas com quem eu dou orientação. Cara, sempre se prepara para dar errado, porque você faz o reverso. Preparação reversa. Você inverte. Por quê? Para dar errado pro certo, né? Então, quando se algo dá errado, você já está mais ou menos conhecendo o que pode fazer, né? Então, você tem o plano A e o B, inventa o C na hora. Você tem que criar recursos, maneiras que você possibilite em criar o plano C se for necessário. Mas sempre se planeje, né, para dar errado, meu conselho, para fazer o certo. Nunca vá achando que vai dar tudo certo, porque na natureza as coisas são diferentes. Porque chove, porque neva, porque venta, porque está tudo misturado isso e tem ainda uma neblina. Essa ideia é uma ideia bem interessante, né? Eu sempre falo que quando saio para correr na montanha, eu penso no que pode dar certo e o que pode dar errado. Porque você tem que estar preparado também. E se fosse antigamente, as pessoas iam falar, não, você está sendo negativo, sim. Você está pensando errado, você não pode... Não, eu tenho que pensar que eu posso torcer um pé, eu posso cair, eu posso me machucar. E o que eu vou fazer? Isso é preventivo. Isso é prevenção de risco. E aí, se você não tem essa preparação, né, desses riscos que podem acontecer, não sabe nem onde que está o hospital, não sabe por onde sair, não tem um planejamento A, B, C. Não, sem dúvida. Vai ficar pelo caminho, né? Falando ainda de preparação física, qual que é a diferença hoje dessa preparação lá para 1998? Mudou muito? Ah, mudou, cara. Nossa, eu comecei a perceber que a minha pisada era diferente aos 45. Comecei a falar, cara, tem alguma coisa diferente. A minha pisada está diferente, né? E quando eu falo pisada, não é exatamente o formato do pé.
né? O esforço que eu fazia aos 30, aos 20, né? Eu sempre tive um vigor físico muito bom, né? Sempre fiz muito esporte, sempre gostei disso. Sempre gostei de empreitadas fortes, desafios fortes. É uma característica minha. Mas a partir dos 45, eu falo que eu comecei a pisar de maneira inteligente, né? Não me desgasto desnecessariamente. Eu me desgasto porque eu tenho que me desgastar, né? Eu acho que é mais inteligente. É uma consciência corporal do movimento, né? Então, hoje, subir montanha, chegar ao cume aos 50, depois dos 50, cara, é porque você chega realmente com um outro grau de inteligência. Eu lembro a última vez que eu passei num glaciar, chegando no vulcão São José, que é uma passagem delicada, né? Os passos foram, os movimentos, todos muito delicados, né? E eu estava com um grupo de uns caras muito bons, né? Era a primeira vez que eles estavam nessa altitude, mas pessoas que gostavam do esporte, faziam esportes, né? Então a gente fez uma preparação antes só e deu tudo perfeito, assim. E a empreitada foi tão perfeita que eu fiquei até desconfiado, até algo errado. Falei, deu tudo certo, sabe? Subimos, descemos, o primeiro passo, fizemos porteio, tal, tudo. Cara, cruzamos o glaciar. Falei, não é possível, tem algo errado. Você começa a desconfiar do que tá tão bom e perfeito, de que tem algo errado, não é possível. Alguma coisa tá errada. Será que eu tô esquecendo de algo? Tá muito certo, né? Não, porque a anterior que eu fui para lá, putz, teve uma situação que tive que ajudar a socorrer um colega, né? Que ele teve mal de altitude. Ele acabou tomando um remédio lá que não é para tomar e acho que fez um processo inverso, né? Reteu líquido. E teve um processo de edema pulmonar, então a gente teve que pedir socorro e tal. E deu tudo certo, deu tudo perfeitinho, conforme o planejamento para dar errado. Para dar errado. Né? Então, por isso que na última vez que eu fui, eu falei, pô, tem algo errado, deu tudo certinho, não é possível, né? Você falou isso, a seguinte pergunta que eu faço, quais os grandes riscos, né, que se tem para escalar a alta montanha? Acho que o primeiro deles, né, é o mal de altitude, né? É um risco muito acentuado se você não tem uma boa aclimatação, né? E é algo comum? Não é comum quando você tem preparo, quando você digamos, é sintomático se você não se prepara, né? Grandes empreitadas a partir, por exemplo, você vai para o Himalaia acima dos 7, você está na zona da morte, que a gente chama, né? Então, já nos 8, meu, é muito... na verdade, a gente não tem preparo biológico para essa altitude, né? Os Sherpas ainda têm, saiu uma pesquisa uns anos atrás falando que eles têm uma biologia um pouco diferente da nossa, né? O pulmão já é diferente. Você sabe que o pulmão de quem faz montanismo ou faz corridas é muito diferente de 60% da população, né? Ou seja, o pulmão nosso é muito... Ele expande mais, se respira mais, né? Mas eu acho que assim, as principais lesões, vamos chamar... Você está numa alta montanha, você corre riscos. É o que eu falo, você não gosta de riscos, não vá para a montanha, né? Os riscos são calculados, né? Então, você pode torcer o pé, pode. Você pode cair, pode. Você pode ter um mal de altitude, pode, né? Por isso que você se cerca de bons profissionais. Por isso que você se cerca de conhecimento. Para você amenizar esse processo. E você entrar de maneira adequada nele, né? Eu nunca tive um mal de altitude, por exemplo, em Guaio, acho que é um trekking de altitude que eu realizo com brasileiros. Nunca. Nem com estrangeiros. Nunca tive na minha vida. Eu nunca tive um problema de altitude. Eu, Fred do Clerc, nunca. Não sei se é genético, não sei o que é, mas nunca tive. Né? E você sabe que o cérebro ele codifica se você esteve em alguma altitude, né? Importante citar aqui, Zulu, algumas pessoas que têm anemia falciforme, importante saber, as pessoas que vão para altitude, saber se não tem hereditário, não pode ir para altitude. Eu tenho. Porque pode ter problema e pode morrer. Né? Não sabia. A 3.000 metros. Eu tenho traço, na verdade. Então, você tem o traço, precisa ver se ele é potencial a ter esse problema. Normalmente, quem tem descendência afro, Zulu, tem, não todos, né? Porque eu já fui para a montanha com gente de origem ancestral afro que não teve problema nenhum, não teve nada,
né? Eu descobri por causa da minha filha, fez o exame do pezinho quando ela nasceu em 2002. Isso faz logo... E aí acusou que ela tinha o traço. Aí foi ver que se era eu ou a mãe que tinha, sou eu que tenho o traço. Então a gente não pode ter... Precisa ver só se ele é potencializado para poder chegar em altitude ou não. Né? Eu não sei se somente é o traço só, tá? Mas é um alerta. É importante. Né? Como a gente é um país continental, a gente tem, nossa grande população, ancestralidade afro importante. Né? Eu tenho uma filha que tem descendência afro. Então, esse cuidado eu já tenho, entendeu? Legal. Ô Fred, você falou sobre os riscos. Faltava 50 metros para chegar no cume. Eu quero chegar no cume. Pô, tô te pagando. Meu, falta só 50 metros. Por que a gente não vai chegar no cume? Você sabe que você acabou de falar uma coisa que eu vivi numa montanha. Um rapaz me procurou, falou, pô, quero fazer essa montanha. Quero fazer, era o Marmolejo, se não me engano. Né? Marmolejo é uma montanha muito inóspita. Né? Tecnicamente, ela é forte e principalmente mentalmente, psicológica. Né? Ela é intimista, né? Então ela praticamente diz: o que você vai fazer aqui? Porque você passa dias solitários, dias sozinho, afastado de tudo. Então, quando você aceita uma empreitada dessa, você tem que ter um preparo mental muito bom, não só físico, e preparado para o que vier. Né? Tem montanhas que você chega, eu já tive, eu acho que eu subo. Não sei se eu volto, mas eu vou subir. Às vezes rola isso. Eu vou subir. Mas aí vai de cada um. É a história individual de cada um. Né? Neste caso, aconteceu que o cara me contratou para levá-lo para a montanha, não para levá-lo no cume. Né? E próximo... estávamos longe do cume, na verdade. Ele já estava com extremamente cansado, sabe? Você percebe, né? Existem algumas características que você conhece em altitude, a pessoa fica muito letárgica, sabe? Olhar infinito, o humor está indo embora. Né? Come pouco, né? São sintomas que a altitude entrega. E esse cara não estava bem. Chegou uma hora, tinha outro rapaz também que não estava muito bem. E eu falei, cara, agora chegou. Esse é o nosso ponto final. Isso eu acordo antes, né? Na verdade, o cara pode ter falado isso, mas antes da viagem, isso é conversado, né? É conversado várias vezes. Né? E é assinado. Né? Ou seja, estou levando você para a montanha, não necessariamente para o cume. Né? Porque você não pode colocar em risco a vida de um ser humano, seja ele teu cliente ou a sua, né? Somente pela vaidade de chegar num cume. Jamais. Isso é um erro. Né? Você não pode fazer isso. E aconteceu isso. Em torno de uns 5 e pouquinho, 5.200, 5.300, uma altura razoável, não era nem muita, porque a gente ia chegar a 6.100, né? Então, era uma altura ainda faltava. E no processo de progressão, a gente teria que chegar ainda na última base, né? E o cara não tava legal. Eu falei, cara, a gente vai descer, vai começar a descer, a gente vai acampar aqui hoje, né? E amanhã a gente desce. Uma porque você não tá legal, não tá bem. Não, mas tô legal, não sei o quê, mas eu te paguei para ir no cume. Eu falei, não, você não me pagou para ir no cume. Você me pagou para te trazer em segurança e te trazer de volta para tua casa em segurança. E para a gente conviver dias na montanha. Se a montanha permitisse, se você reunisse condições e momento, a gente chegaria no cume. Né? E aí ele falou, não, mas agora não, agora eu vou, sei lá, ele queria descer sozinho depois. Eu falei, não tem problema. Deixa eu pegar aqui filmador aqui. Aí falei, pessoal, é o seguinte, ele quer descer sozinho, não quer obedecer minha orientação minha, do meu guia auxiliar, ele quer descer sozinho. Vamos lá, o que você quer fazer? Aí ele desistiu. Né? Foi a única maneira. Né? Mas o cara pensou, cara, é que assim, pessoas bem resolvidas resolvem isso na hora, pessoas mal resolvidas levam anos. Ele levou, acho que, uns 6 anos para me pedir desculpas. Caraca. Mas a grande valia é que pediu desculpas, que reconheceu. Na verdade, ele sabia que ele estava errado. Né? E, óbvio, eu não tinha nenhuma dúvida que ele estava errado. Você nunca leva alguém faltando 50 metros, 100 metros, 20, 30, sei lá, só porque reúne condições. Nesse aspecto, sou muito cético. Reúne condições, tá no clima, tá no tempo, desce.
Aconteceu uma situação parecida comigo. Nós estávamos numa montanha e uma moça torceu o pé. E aí, na volta, ela já não conseguia colocar mais o pé no chão, né? Eu peguei o rádio, tinha um pessoal na base e eu falei, vem com o carro até o local tal, Claro. que tem que fazer um resgate. Ela falou assim, não, eu tenho que suportar a dor, eu vou caminhando, eu vou continuar caminhando. Aí eu falei, não, você não vai continuar caminhando. O carro vai chegar e você vai entrar dentro do carro. Você pode ficar brava, ficar com raiva. Se não quiser mais falar comigo, não tem problema nenhum. Mas você vai entrar no carro, porque você vai piorar a sua situação. Você está com uma torção, e se você ficar pisando aí, vai piorar. Então, esse negócio aí de heroísmo não dá certo na montanha, né? Não tem como. Não. E a gente tem que ter essa responsabilidade, porque se der muito errado, eles vão esquecer e vão colocar a responsabilidade sobre quem estava lá guiando, quem estava lá dando treino, né? Sim, com certeza. Né, Fred? Mas, Fred, quando as pessoas elas te procuram, né? Existem muitas montanhas comerciais, assim. O que são as montanhas comerciais? As mais conhecidas, né? Como é feito esse direcionamento? Um exemplo, vai. Se eu fosse te procurar hoje, eu ia falar, Fred, eu quero ir para o Aconcagua, né? Eu sou um cara que corro montanha, uma preparação ali média, boa, e você só por isso você confiaria ou não? Não, jamais, imagina aí. Só um comentário. Em relação ao que são montanhas comerciais, né? Começa ali. Na verdade, quem colocou elas como comerciais somos nós, os seres humanos, né? Porque as montanhas são as montanhas, né? A gente as torna comerciais por algum atrativo, ou por ego, ou por beleza, talvez por acessibilidade, ou algo do gênero. Mas eu prefiro chamar as que são as montanhas, que nós é que tornamos elas comerciais demais, né? Mas o teu exemplo é um exemplo típico. A gente aqui no Brasil não tem montanhas altas, como eu te disse, e estar numa montanha alta já é demais, né? Estar no topo da América é mais atraente ainda, né? Como é a Aconcagua, né? Agora, se a pessoa me liga e me diz, olha, eu quero subir a Aconcagua, tal, posso fechar, posso pagar? Não. Primeiro eu quero saber quem é você, né? Eu recebo alguns chamados pelo WhatsApp, preço. Cara, não tem coisa mais ofensiva do que falar para um profissional que leva muito a sério o seu trabalho, perguntar preço. E só preço. Não fala nem um bom dia, primeiro num bom dia, e não fala nem o nome. Né? E isso está ficando comum. Né? Ou seja, primeiro se identifique, diga quem você é, qual é o seu sonho e desejo, e aí cite o que é. Né? Neste caso, se a pessoa me procura, eu digo, eu preciso entender o teu perfil. Quero saber quais as tuas experiências. Você tem preparo de experiências para chegar numa Aconcagua? Né? Ah, sim. Eu ainda sigo uma programação de evolução. Né? Existem pessoas que têm ido à Aconcagua apenas porque têm uma preparação física, contratam um bom profissional que faz o planejamento e tudo mais, e ela tem vigor físico e bem orientado, bem um planejamento vai. Mas esse não é um montanhista, esse é um aventureiro, no meu conceito. Né? Você quer subir a Aconcagua como montanhista? Eu vou te ensinar. Vamos lá. Eu tenho um plano de progressão. Né? Como eu disse no outro episódio, acho que nós fizemos, né? Faz o reconhecimento do teu ambiente. Você quer ir para uma Aconcagua? Legal. Você sabe primeiro montar uma barraca? Ah, não sei. Ah, mas você já fez todas essas travessias, você não sabe montar barraca. Isso já aconteceu comigo. Né? A pessoa tinha feito várias travessias, mas não sabia montar uma barraca. Comigo, não. Comigo tem que saber montar barraca. Porque se eu me machuco ou acontece algo comigo, ou com meus guias, né? Você sabe acampar? Tem que saber. Bom, fez isso, conhece as montanhas principais do Brasil, vai para um campo nevado, experimenta, vai para que é um ambiente que você encontra em alta montanha. Né? Quebra os 5.000, 5,5, quebra uns 6.000, 6,5, e depois vai para quase 7.000, como é a Aconcagua. Né? Então, assim, tendo um bom perfil, tendo um preparo físico e uma estrutura adequada, não tem erro. Né? Mas, sem dúvida, primeiro é entender o perfil da pessoa. Não basta só desejar. Tem que desejar e se preparar para, né?
E você falou algo bem importante. Quem pergunta preço não está preocupado com valor, né? Não. Não está preocupado ali com tudo que está por trás do profissional, que tem toda uma equipe, uma experiência, um cuidado, e tá tudo errado, porque hoje em dia, Fred, tem muita gente aí falando que é guia de expedição, guia de turismo, e não tem experiência nenhuma, e as pessoas ficando em enrascada grande. Sim, a gente sabe. Esse é um fenômeno mundial, viu, Zulu? Não é somente aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, o próprio Chile, que eu vivo muito lá, e o lado argentino, existem boas certificações por lá, né? Mas mesmo assim, existe muitas pessoas que superestimam a sua condição e superestimam o lugar. E principalmente menosprezam os profissionais. Porque você que é preparador de corrida, você que é treinador de corrida, cara, você procura o cara por quê? Porque você quer aprender a correr. Você quer aprender a pisar. Você quer ganhar condicionamento. Você quer ganhar experiência. É o que eu falo. Meu, se cerca dos melhores. Esses caras vão te entregar tudo. Copia o que ele faz, né? Você não vai num médico porque ele é o mais barato, às vezes, né? Você vai num médico bom, independente do preço. Você procura uma nutricionista esportiva para quê? Você não procura alguém que não tenha uma experiência, um bom conhecimento. E outra, né, Zulu? Você se preparou para algumas coisas. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de me aprimorar. Eu já li nem sei quantos livros e sempre gostei de ler, desde moleque. Não só de montanha, de vida, né? Esses 500 mil empreitadas e desafio para me aprimorar, né? Putz, eu já subi não sei quantas montanhas para ser bom naquilo que eu faço e não me garante nada, né? Porque eu posso errar, né? Você não é infalível, você erra, eu erro também, né? O importante quando você erra, você saber consertar aquilo e fazê-lo voltar na rota, né? Agora, quem não sabe voltar na rota, você vai, o barato sai caro, né, Zulu? Verdade. Fred, é muito tempo, são mais de 25 anos. São muitas montanhas, muitas travessias. Como você se motiva? Eu acho que a grande motivação, acho que para mim é a vida, é o sonho. Eu amo a vida, acho ela linda. Eu sempre falo, Zulu, que eu vivi mais sonhos do que sonhei, cara. Eu nunca imaginei. Aliás, essa semana eu tava falando com uma pessoa que ela falou pra mim, não, porque eu sou toda planejada, certinha, né? E gosto de começar meu ano assim. Eu falei, cara, na minha cabeça eu pensei, puta, cara, que chato. Que coisa mais chata. Mas tudo bem, eu respeito. Por quê? Tem pessoas que têm um perfil assim e funcionam assim. Eu digo que as melhores coisas que eu vivi na minha vida eu não planejei nenhuma. Né? Então, isso aí faz grande diferença. Mas eu acho que a grande motivação para mim é viver, cara, é respirar, é poder acordar, por muito difícil que seja, né? Eu tenho bons exemplos disso, eu acho que vem de família isso. A gente gosta de empreitadas, gosta de hoje, acordei, opa, eu quero que o meu dia tenha valor, não que seja igual de ontem. Então, hoje a minha missão, tenho várias missões durante o dia. Primeiro, fazer o bem. Segundo, rir, né? Reclamar tá difícil. Parar de reclamar tá difícil, né? Porque até minha filha brincava outro dia. Você reclama? Eu falei, putz, é muito difícil, né? Mas eu me esforço, né? Ou seja, respirar, cara, ver o sol. A gente que vive em montanhas, muitas vezes, altas, frias, cara, quando sai o sol, esquenta a tua pele. Que coisa mais deliciosa, coisa mais gostosa, cara, né? Um clima quando está muito seco e ficou um pouco úmido. Outro dia amanheceu nublado aqui em São Paulo. Cara, eu falei, que delícia. Tô conseguindo respirar sem aquele calor absurdo que estava seco. Entendeu? Então, assim, acordar todo dia me motiva. E acho que só de fato ter vivo. E não é por apego à vida. É pelo prazer de poder fazer algo diferente hoje. Né? Porque eu não tenho medo de morrer, não. Eu acho que chegar a minha hora, um abraço e tudo bem. Eu acho que eu fiz tanta coisa que eu me sinto tão grato à vida. Putz, é muito. Não consigo nem falar nas palavras, mas tem uma gratidão gigante. Era essa a pergunta. Não. Quando você está na montanha, o medo está do seu lado?
Olha, medo, sempre achei que sempre é um termômetro inteligente do corpo, né? Esse é um conceito meu antigo, me acompanha desde novo. Né? Sempre achei que medo nunca foi o problema. Você sabe que no começo da minha vida no esporte, coisas do gênero, eu não sei se eu era muito irresponsável ou não tinha medo mesmo. Mas eu acho que assim, eu comecei a entender medo como uma forma, como um termômetro, um alerta. Fred, ó, fica esperto, legal. Mas nunca foi, eu nunca senti sensações que me impedissem de realizar algumas. Sou muito convicto. Quando eu não quero fazer, não vou fazer. Não vou fazer. Na montanha, eu sou muito rígido nisso. Não vou arriscar, a não ser que eu tenha uma chance de certeza que vai rolar. Se não rolar, volta, não tem problema nenhum. Siga o protocolo. Fred, a gente fala em popularizar, em democratizar, né? Mas qual é o seu conceito, a importância da ética em relação ao montanhismo e ao meio ambiente? É algo que a gente também precisa falar sobre, né? Sempre. Eu acho que assim, não dá para fingir que você nasceu num planeta que é só natureza e fazer vista grossa. Jamais. Né? Eu acho que assim, democrático, a gente tem que torná-lo mais democrático. Né? Ética, sempre. Eu acho que você tem que criar relações éticas, relações de respeito, sabe? Relações que te levem junto com alguém a algum caminho, né? E sempre, se possível, do bem coletivo também, não só o bem teu. Né? Então, não dá para desprezar. Você viver a vida e achar que o meio ambiente está bom, não está. Eu que vivo em montanha, em lugares inóspitas, as pessoas que mais sentem que o nosso planeta está sofrendo demais são as pessoas que vivem nos extremos. Ou vivem no Alasca, ou vivem na Navarino, ou vivem na Patagônia, vivem em montanhas altas, a chuva já é diferente, a espécie que tinha lá já não está mais, a fruta que dava lá não dá mais, porque aqui na cidade você não sente isso, porque você compra tudo onde? Mercado. No mercado. Né? Existe isso é estatístico, não é história de cientista, não é história de nada. Né? É verdade. A gente produz mais, pelo consumo, a gente produz mais situações, lixo, que prejudica mais o planeta do que a gente recicla. Então, só isso, por si só, não tem volta. Para a gente poder amenizar o dano no planeta, a gente teria que parar muitas coisas. E isso consigo ver inviável. Inviável porque a gente tem um sistema que ele te impulsiona consumindo e criando produtos que afetam o meio ambiente. Plástico, tudo é plástico. Como que faz? Né? Tudo é plástico. E eu produzo mais plástico. O que tem, se é um consumo consciente, ameniza, mas resolve? Não resolve. Né? A gente levou um papo um tempo atrás sobre mínimo impacto, né? Cara, mínimo impacto fica lindo falar, né? Não, mínimo impacto. Não, cara. Traduz a mínimo impacto por estou destruindo um pouquinho menos, mas estou destruindo. A palavra é destruindo. Então, assim, a gente precisa ter essa noção real do que é, né? Não dá para fingir as coisas, né? Ética sempre, Zulu. Não dá para criar relações sustentáveis, boas, se você não tiver ética de respeito com algo ou com alguém, né? Inclusive com você. É verdade. Eu, como você, não gosto de entrar em polêmica, né, e nem ficar, mas a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. E outro dia eu estava Paranapiacaba, numa trilha, e aí eu fico vendo as pessoas gastar não sei quanto lá no seu Jeep, né? Jeep bonito. Aí entra numa trilha que não era para entrar, fecharam a trilha, colocaram a churrasqueira e estavam lá fazendo churrasco no meio da mata. Então, assim, essa questão de achar que o dinheiro pode tudo, que o dinheiro compra tudo, que eu posso fazer tudo, e não ter a consciência que o impacto que você está causando ali, ele é praticamente irreversível ou vai demorar centenas de anos para retornar, é algo que falta para a nossa cultura, né? E eu falo isso, Fred, porque quando eu corro, eu ainda vejo pessoas jogarem as coisas no meio do mato.
né? Seja lá a embalagem da barra de proteína, a embalagem do gel, seja tem provas que dá copo com água, né? As pessoas jogam o copo. Tem várias situações que a gente fala, cara, essa montanha hoje ela está servindo para mim, mas eu gostaria que ela servisse também para o meu filho. E se a gente não tiver esse cuidado, essa ética com o meio ambiente, ele não vai passar naquela trilha. Você sabe que eu concordo totalmente com você, né? Eu uso um bom exemplo. Enxerga você como um meio ambiente. O que você faz com você? Você se cuida? Você se respeita? Se você não faz com você, você não faz com ninguém. Né? Situações que fogem do respeito mútuo, não tem como controlar. Controlar, você pode até controlar, mas educação é ideal, né? Porque, na verdade, a gente não aprendeu isso agora, né? A gente aprendeu desde a infância. Né? Eu acho que, assim, eu desde pequeno me ensinaram que eu não podia jogar lixo na rua. Não é nem na natureza, porque se eu não jogo na rua, eu não jogo na natureza. Eu não consigo passar por um lixo no meio do mato e fazer vista grossa. Não consigo. Não dá. Essas pessoas têm valores, na verdade deturpados, né? Tem valores, não tem valores, na verdade. Alguém que joga qualquer coisa na rua ou em qualquer lugar não merece não merece respeito, pelo menos o meu não. Né? Já vi várias situações, não só lá no mato, mas na cidade. Então, assim, educação é ideal, educação na infância. Eu acho que, assim, o ser humano é de natureza mal educada mesmo. A gente fica devendo, o sistema de consumo deixa muito. Você falou, tudo pode, né? Hoje em dia, você coloca qualquer coisa nas redes sociais e as pessoas se dão o direito de falar o que querem. Ninguém te deu o direito de falar o que você quiser. Até para comentar algo, você precisa ser educado. Até para comentar algo, você precisa ter um bom senso. Até para comentar algo, você precisa ter intelecto. Né? Se questiona você. Né? Você tem um bom nível intelectual para lidar com o mundo. Você tem um bom nível com você. E não tem a ver com faculdade, não tem a ver com... Estou falando de raciocínio. Eu adoro conversar com pessoas na montanha que moram numa casinha, me servem um cafezinho e fala aquelas coisas com sabedoria que não foram nem em nenhuma universidade. O cara aprendeu ali, aprendeu na roça, aprendeu nos Andes. E o cara te dá um abraço e um sorriso como se fosse teu grande amigo de encarnações. Enquanto aqui você vai para a cidade, a pessoa não te fala nem bom dia. Então são coisas muito se contrapõem muito, né? Mas eu acho que assim, quem está ouvindo aqui com certeza está interessado em coisas boas e boas práticas. Eu não tenho dúvida. A pessoa que se atrai pelo teu podcast, Zulu, é alguém que está procurando algo bom. Né? E eu tenho certeza que elas são educadas, tenho certeza que elas praticam boas práticas, sabe? E vão aprimorar a sua ética. Né? Eu acho que a gente tem que fazer esse papel. E a gente está aqui para isso, né? Eu, você, a gente replica a informação. Você falou, né? A gente conversou ali pelo WhatsApp e você falou, eu sinto falta de uma renovação, Zulu. Eu estou aí há mais de 25 anos, então o que a gente mais quer, quando eu criei o podcast, Fred, é justamente para levar informação para as pessoas. Trazer você aqui hoje, eu falei assim, Fred, eu tenho um público que é leigo, que, fala o que é expedição, que eles não sabem o que é uma expedição. Então, eu falo como tem que fazer, como que se prepara, como tem que ir para a montanha, equipamento, a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Então, trazer você aqui é saber que vai ter ensinamento para essas pessoas. Né? Você não tenha dúvida disso, como os outros que já passaram aqui também. Lógico, eu tenho que assistir depois os podcasts, mas, cara, cada podcast é uma aula. É uma aula e um ensinamento. Então, ter você, ter o Togumi, ter o Zé Virgínio, ter a Gabi nutricionista, ter o Milani Coach, ter o Pinduca psicanalista, é tudo aprendizado para todo mundo. E aí, eu estou tentando fazer a minha parte, levando a informação para eles.
juntamente com uma pessoa que tem uma experiência mundo afora, montanha afora, que poucos têm. Dá para contar aqui no Brasil, como você mesmo falou, nas duas mãos, e vai sobrar dedo, né? Então, essa é a nossa função. Eu acho que a função é, como você bem diz, não vamos negativar, mas vamos levar para um lado que as pessoas possam aprender e ensinar as outras. E assim a gente vai conseguir mudar, né? A gente muda pela gente e vai conseguindo ensinar, replicar essa palavra a palavra. Eu acho que isso que é o mais importante. Não, sem dúvida. Acho que a gente tem que ter esse pensamento positivo evolutivo, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou com pessoas na montanha é conversar, principalmente à noite. Gosto de cozinhar junto com elas. E é um momento especial. Eu gosto de falar do mundo, eu gosto de falar de esporte, eu gosto de falar de tudo, entendeu? Então é um momento rico. E o teu podcast, assim como o Reset Humano e todos os podcasts que falam de natureza, de montanha, acho que tem que ter o foco de multiplicar assim, conhecimento, cultura esportiva, movimento, consciência, né, e boas práticas, sempre. É verdade. Eu acho que a gente precisa de mais, cada vez mais, né? Cada vez mais pessoas curtindo, renovando, tendo profissionais, você dando seus cursos, suas palestras, né? Eu acho que isso é o que a gente precisa. Fred, isso aqui hoje foi uma aula. Imagina. Foi uma aula de pós-graduação. Depois eu vou compartilhar, pedir a sua permissão de colocar nos episódios algumas imagens sua. Claro, fica à vontade. Mundo afora, eu estou pedindo a sua autorização aí para as pessoas terem noção, porque eu fiquei olhando o seu Instagram. É uma coisa fora do comum, assim, olha, E eu perguntei aqui, né, fora do ar para você, qual o tipo de montanha que você prefere, né? Verdade. E aí você me falou que é loucura, cada um, mas o cara gosta do gelo, da neve. Eu achei que ele ia escolher, né, eu ia escolher rocha, ia escolher outra coisa. Não, ele quer o gelo, mas isso é pela experiência, pela vivência. Foi muito legal receber você aqui. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o